Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Zé Alberto. Oi, gente! Continuando com o tema de Natal, nós vamos fazer essa pecinha. Dessa vez é um bonequinho de neve. Das pecinhas que a gente faz aqui, muita coisa, a gente faz uma figura, mas serve mais ou menos para você desenvolver outras peças. De repente uma coisa um pouquinho diferente, mais pelo fato de que são peças pequenas e com um certo jeito ali dá pra gente ir dobrando, acertando daqui e dali e a peça vai sair. É tudo uma questão de, sabe, usar a criatividade ali, parar pra pensar, dar uma pesquisada, muita coisa legal sai. Então, enrolação, vamos pro vídeo. Para começar a montagem do corpo e da base dele, nós vamos usar essa ferramenta. Ela tem 6,7 aqui e o resultado dela é 9 centímetros. Eu estou com um pedacinho aqui de 55, eu acredito que dê 2 argolinhas. Eu usei aqui de material 55 centímetros. Deu quase 2 argolinhas, faltou um pouquinho só aqui para completar. No caso aqui não tem problema, porque nós vamos usar uma argolinha inteira e por corpinho nós vamos usar ela faltando um pedacinho para a gente encaixar a cabeça. Então aqui já dá. Para fazer a cabeça dele e também o apoio da bolinha, nós vamos usar essa ferramenta. Ela tem 3,7 aqui de diâmetro. O resultado dela é 5 centímetros. Aqui vai dar 2 argolinhas, que é o que a gente vai precisar para fazer a cabeça dele e o apoio na mão para receber a velinha ou a bolinha. Essa peça tem 35 centímetros. A ferramenta que a gente está usando, ela tem 2,6 aqui de diâmetro e o resultado dela é 3,6. Isso aqui vai ser usado para fazer o chapeuzinho dele. Aqui vai ter material sobrando, a gente guarda para outro projeto. O material que a gente tirou dessa ferramenta, nós vamos tirar 2 argolinhas. Das duas, uma a gente vai usar para colocar a velinha ou a bolinha, e a outra a gente vai usar para fazer a cabecinha dele. O material que a gente tirou dessa ferramenta, nós vamos precisar de uma argolinha inteirinha. Aqui não chegou a dar 2 argolas. Uma argola inteira que vai ser a base e a outra vai ser o corpinho do boneco. Não precisa ser inteira, é interessante ser inteira, mas no caso aqui vai dar, porque a gente vai cortar o excesso dela aqui. No caso nós vamos encaixar a cabeça dele aqui e vamos fazer a marcação aqui para tirar esse excesso fora. E dessa ferramenta que nós tiramos esse material, nós vamos tirar as argolinhas, vamos começar a trabalhar ele para fazer o chapeuzinho dele. A primeira argolinha nós vamos prender ela aqui na morsa e vamos apertar. A emenda aqui ficou bem no meio aqui, não deixar a emenda para cá não. E ela ficou assim. No caso aqui, nós precisamos tirar esse excesso, mais ou menos no meio da curva. A gente vai tirar essa partinha fora. Tirei o excesso aqui. Caso fique meio desigual aqui, não tem problema, porque a intenção é fazer o chapeuzinho dele meio amassadinho, não é aquela coisa certinha. Da mesma argolinha, eu dividi aqui mais ou menos no meio e depois no meio aqui. Na sequência eu dividi ela aqui nesses 2 pontos. Nós vamos precisar de 2 pedacinhos que dá daqui até aqui, o que seria 1/3 dela. É uma divisão mais ou menos. Elas ficaram mais ou menos desse tamanho. Nós vamos prender ela na morsa para tirar um pouco da curvatura. No caso aqui ela é a curva original. E aqui eu apertei ela um pouquinho na morsa para a gente tirar um pouco dessa curva. No caso aqui, a gente pode deixar a parte de cima do chapéu
em pezinho assim. Se você quiser cortar uma das peças e deixar o chapéu um pouquinho inclinado para cá, também dá e dá um charme a mais para a coisa. Eu vou efetuar esse corte aqui para dar um ângulo certo aqui e vou tirar esse excesso aqui para depois a gente ver o que vai ser aqui em cima. Soldei as duas pecinhas aqui, essa aqui eu deixei um pouquinho menor do que essa. E agora aqui em cima a gente coloca uma peça retinha. Soldei a peça dos dois lados, então é interessante já soldar e dar um acabamento. Fica mais fácil agora. Das argolinhas que tiramos dessa ferramenta, que dá 3.7 aqui, eu já soldei aqui, já dei uma limpada nelas. E vamos pegar uma delas pra gente fazer a montagem do corpinho aqui dela com a cabeça. Um detalhe que a gente tem que observar, o chapeuzinho tá aqui. A minha intenção não é colocar ele retinho aqui. Como eu deixei ele um pouquinho inclinado para cá, eu quero colocar ele inclinado aqui também. Na emenda da solda aqui, a gente coloca o chapeuzinho para receber a outra solda. Se você colocar essa emenda por aqui, ela vai destacar. Aqui ela vai destacar, mas não é tanto. O chapeuzinho dele está inclinado um pouquinho para cá. Para isso, eu passei o flap aqui um pouquinho para deixar um pouquinho mais retinho e tirei uma parte aqui do material, deixando aqui mais retinho possível, não estando assim em curva. Isso vai ter uma adaptação melhor ali, um assentamento melhor, vamos dizer, em cima do chapéu dele. E agora a gente dá uns pinguinhos de solda aqui. E agora a gente vai soldar a base, para ele parar em pé. No caso aqui, esse círculo é o mesmo que a gente usou no corpo, porém aqui ele vai por inteiro. Para isso a gente vai soldar primeiro o material aqui retinho, que dê a mesma medida do círculo. Cortei o material, dividindo mais ou menos aqui no meio. Antes de soldar aqui, é interessante a gente soldar ele aqui primeiro. No caso aqui, se você quiser ele em pezinho, beleza, tá valendo. Se você quiser ele, como o chapéu tá inclinadinho, se você quiser dar um ângulo pequenininho aqui, também tá valendo. Se você quiser deixar ele do jeito que tá aqui, beleza. A gente vai soldar ele aqui, para ele poder parar em pé. Depois a gente segue com os bracinhos aqui, segurando essa argolinha para colocar a bolinha ou colocar a velinha aqui. Se você quiser incrementar aqui, é opcional. Eu vou fazer mais para a gente ver como é que vai ficar. Tirei duas argolinhas usando essa ferramenta. Ela tem 1 centímetro aqui de diâmetro e o resultado dela aqui, no caso, é 1.7. Soldei as duas argolinhas aqui, fazendo o olhinho. Soldei de um lado só. E agora, com um pedacinho, isso aqui tem 10 milímetros. É interessante já dar acabamento aqui na pontinha, fica mais fácil. Nós vamos pegar a parte ruim e vamos prender aqui na morsa, deixando mais ou menos faceado com as argolinhas. Nós vamos deixar a parte ruim aqui, no caso para cima aqui, a parte com acabamento para baixo. Vamos pegar a argolinha onde já foi feita a solda e colocar ele mais ou menos faceado aqui na mesma altura das argolinhas,
para a gente poder soldar aqui. Cortei aqui um pedacinho, isso aqui é da mesma argolinha do rostinho dele. Cortei um pedaço, dei o ângulo aqui certinho. Se você quiser dar uma inclinadinha aqui, não tem problema. Nós vamos prender essa peça primeiro. A boquinha dele já tá com um sorrisão bem grande aqui. Agora a gente tem que colocar essa peça, que é o olhinho e o nariz dele. No caso aqui, eu não quero colocar e soldar aqui. Eu quero essa peça invertida para me aproveitar do outro lado. Eu vou levar isso aqui na morsa, que vai ficar mais fácil. Nós vamos prender ele usando o nariz aqui na morsa, fica mais fácil. Aí coloca o rosto. Para fazer os bracinhos, eu vou usar 2 pedacinhos com 6,5 cm, mais ou menos isso. E vamos dividir no meio. Divide ele no meio, dobra ele. O ângulo aqui, a gente vai dar um ângulo pequeno para depois acertar na peça. Aqui no caso é os braços do boneco. Aqui vai ser os portinhos para a gente colocar a vela. O ângulo aqui é pouquinha coisa. Com o círculo do corpinho dele, dá para dar uma ajustadinha aqui. Se precisar depois, dá uma forçadinha, dá certo. Se você quiser deixar ele plano assim, pode deixar, não tem problema. Se você quiser dar um ângulozinho aqui no braço, como se o corpinho dele tá aqui, o braço tá descendo assim e depois ficando plano, nós vamos prender ele na morsa aqui, bem em cima das curvas. Na outra situação, ele estaria mais retinho aqui, com o braço esticado. Nessa situação, ele dobrou um pouquinho o braço para poder servir. Aqui é um pouquinho mais complicado. Eu dei um pingo de solda aqui e é interessante. Aqui é a base dele, que vai receber o nosso círculo. É interessante que esse círculo aqui fique o mais paralelo possível em relação a esse. Para quando colocar ele ficar bem planinho ali, não ficar nem deitado nem subindo assim. Então dá um pingo de solda aqui, coloque ele numa posição de 90 graus, o boneco em si, e vê se aqui está paralelo com a face embaixo. E agora é só soldar a base. Antes de soldar do outro lado, dá uma conferidinha. Eu acabei esquecendo de colocar as pecinhas aqui embaixo para segurar a velinha. Eu tive que tirar fora para colocar. Vou improvisar aqui porque ficou difícil de soldar agora, para não ter que tirar os bracinhos fora. Vou calçar com 2 metalon aqui. Agora sim. O artesanato em si, ele é voltado para um monte de tema, de situação, de data festiva, enfim. A gente tem que aproveitar, no caso para vender ou mesmo para presentear, as datas especiais, uma ocasião especial,
e faz uma coisa mais ou menos relacionada ao tema, ou ao gosto das pessoas, igual gatinho, cachorro, peixe. Há uma infinidade de temas que a gente pode trabalhar em cima. E a cada peça é interessante dar um acabamentinho, mas na peça em si, de repente põe numa caixinha, um lacinho, uma etiqueta. Tudo isso agrega valor. Se você vai fazer grande produção assim para vender mais baratinho, para ter produção venda rápida, tudo bem. Mas se você vai fazer uma coisa, você vai trabalhar um pouquinho a mais, que é mais cheio de detalhe, de repente uma fitinha, uma caixinha um pouquinho diferente, uma etiquetinha, dá um brilho a mais para a peça, eleva um pouco o valor da peça. A pessoa que vai comprar, vê a peça bem acabadinha, bem brilhadinha, bem arrumadinha, e uma coisinha a mais que você pôr nela ali, sei lá, como diz a minha esposa, um frufru a mais ali, isso tudo agrega valor, isso tudo ajuda a vender a peça. Essa peça em si, ela é pequena, ela é bem trabalhada, mas é pequenininha. Se você fizer de uma maneira assim, não der um carinho a mais, você vai ter que abaixar um pouquinho o preço, não compensa, é uma peça que é trabalhada. Então um carinho pequenininho a mais que você der ali, ajuda a agregar valor e conseguir uma melhor venda. Eu coloquei aquelas barrinhas por baixo para segurar a velhinha, mas pelo fato de que aquela latinha lá, pelo que eu vi no mercado, eu fiz uma pesquisa, é bem comum e é baratinho. Mas se você tem, de repente, uma peça diferente, uma velhinha diferente, um diâmetro diferente, a figura é a mesma, só vai mudar ali o suportezinho dela. De repente ela encaixa, não depende daquelas ferragens aqui embaixo para segurar a peça. Ela pode encaixar aqui e ficar quietinha ali. Para semana a gente vai continuar com o Natal, que já está chegando aí. Espero que esteja gostando, espero que esteja servindo para alguma coisa. Qualquer coisa vai comentando com a gente, vai falando. Se eu vejo alguma coisa errada, Ele não dá sossego. eu falo mesmo. A gente procura aceitar conforme vai errando e é com os erros que a gente vai aprendendo. Gente, obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Semana que vem a gente está aí de volta com mais Natal. Mais presente? E mais presente. Obrigado. Tchau, gente. Beijo.